Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do livro de Jeremias. Estamos na lição número 9. A gente está saindo um pouco, desde domingo passado, da visão mais histórica, né? Da parte mais dos fatos que aconteceram ali e tentar entender como que era a vida do profeta e aquilo que acontecia em volta dele e o porquê que as coisas que ele acabou tendo que profetizar aconteceram. Depois de entender um pouco essa parte mais histórica mesmo, desde o domingo passado a gente começou a mudar um pouco. Depois a gente vai voltar um pouco a conversar sobre a parte histórica, daqui a algumas lições à frente, mas a gente faz uma pequena pausa para estudar os grandes sermões, né? Domingo passado o pastor Elias nos trouxe a lição sobre o sermão do templo e hoje nós vamos conversar sobre a parábola do olheiro. Talvez seja o texto mais conhecido de Jeremias e o meu objetivo hoje com vocês é a gente conversar um pouco sobre o que o texto nos ensina, como que Deus fala com a gente, né? O porquê que algumas coisas acabam acontecendo na nossa vida e também algumas curiosidades que eu acabei refletindo conforme eu fui lendo o texto sobre algumas coisas que a gente canta, algumas coisas que a gente ouve sobre isso, sobre esse tema, sobre o vaso, sobre o olheiro e sobre a forma com que o olheiro trabalha na nossa vida. O texto base vai ser Jeremias 18, mas a gente vai dar uma passeada rápida em alguns outros livros da Bíblia, tanto do Velho quanto do Novo Testamento, para que a nossa conversa aqui fique baseada na palavra. Vamos orar para começar e que Deus tenha a misericórdia de nos dar o entendimento necessário para entender a palavra dele. Senhor, a gente pede que essa tua palavra que foi falada tantos anos atrás, há milênios atrás, seja aplicada também na nossa vida hoje. A gente ora que a tua intenção, o teu objetivo, quando revelou o profeta essa parábola tão conhecida, que nós consigamos entender hoje como que isso se aplica a nós, como que o Senhor trabalha na nossa vida. Abençoa essa aula, me dê capacidade para poder revelar aquilo que a tua palavra diz, Senhor, e aquilo que não seja da tua palavra, que eu não consiga dizer aqui. Em nome de Jesus, amém. Vamos abrir lá em Jeremias, capítulo 18. Jeremias 18, eu vou ler do 1 até o 11. E depois, no decorrer da aula, a gente vai ler alguns outros versículos fora desse 1 ao 11, mas esse é o nosso texto base. Jeremias 18, de 1 a 11. Palavra do Senhor que veio a Jeremias. Levanta-te e desce à oficina do olheiro. Algumas versões trazem a casa do olheiro. Lá te farei ouvir as minhas palavras. Desci à oficina do olheiro e ele estava ocupado com sua obra sobre a roda. Como o vaso que o olheiro fazia do barro se estragou nas suas mãos, então fez do barro outro vaso, conforme melhor lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor. Por acaso eu não poderei eu fazer de vós como esse olheiro fez com o vaso, ó casa de Israel, declara o Senhor. Como o vaso na mão do olheiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Se em algum momento eu falar em arrancar, derrubar e demolir uma nação ou um reino, e aquela nação contra a qual eu falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que planejava fazer-lhe. E se em algum momento eu falar em edificar e estabelecer uma nação e um reino, e essa nação fizer mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que planejava fazer-lhe. Agora, fala aos homens de Judá e também aos moradores de Jerusalém. Assim diz o Senhor: estou preparando uma calamidade, um plano contra vós. Convertei-vos agora cada um do seu mau caminho e corrigi os vossos caminhos e as vossas ações.
Então, a revista inicia essa lição nos fazendo uma provocação sobre a forma que Deus fala. É interessante que quando nós vemos o decorrer da história bíblica, a forma com que Deus fala é muito diferente uma da outra, né? Deus não tem uma única forma de falar. Aqui, quando nós vemos a história bíblica, né? Nós vemos Deus passeando no jardim com Adão e Eva no final da tarde para bater um papo. Nós vemos a sarça ardente com Moisés. Nós vemos Deus falando por meio de sonhos, por meio de revelações. Deus fala de diversas formas, né? Deus se comunica com a humanidade de diversas formas. E quando eu era mais novo, eu ficava tentando entender, quando eu ouvi o pastor, o meu pai, minha mãe, minha avó, meus avós, falando assim, Deus falou comigo nesse sentido, eu estava na dúvida qual caminho levar profissional, eu estava na dúvida o que fazer na minha vida num momento difícil, eu estava na dúvida do que fazer num momento muito bom na minha vida, e Deus falou comigo essa direção. E quando eu era pequeno, eu ficava tentando entender assim, eu fui criado em igreja, fui criado no Evangelho, e desde pequeno eu entendia o que Jesus tinha feito por mim, o sacrifício dele que tinha me levado à salvação, que eu era um pecador, e eu ficava assim, mas como é que é a voz de Deus, né? A gente vê voz como de trovão, aí eu falava, será que o que está de errado, né? E conforme eu fui aprendendo e aprofundando e conhecendo mais da palavra, eu percebi o seguinte: Deus fala por meio de sonhos, Deus atua de formas que a gente não tem como colocar numa caixinha, mas há uma forma certa que Deus fala conosco hoje. Há uma forma que Ele escolheu falar conosco, que é através do Seu Filho. A gente acredita, a gente confia, e a nossa fé é pautada que essa palavra, né, a Bíblia, é a palavra de Deus. E como está lá em João 1:1, o verbo era Deus, andava com Deus, o verbo se fez carne. A gente acredita que essa palavra aqui revela Jesus Cristo. A gente acredita que todos esses 66 livros aqui apontam para Jesus. Então, ficou claro para mim que Deus já falava comigo desde que eu fui criado no Evangelho, os meus avós contando histórias, os meus pais contando as histórias bíblicas. Deus estava falando comigo, porque é essa a palavra dele. Então, vamos abrir lá em Hebreus capítulo 1, que está até na revista, o texto que o pastor Marcelo colocou. Eu vou ler só o 1 e o 2. Hebreus capítulo 1, 1 e o 2. Diz assim: No passado, por meio de profetas, Deus falou aos pais muitas vezes, de muitas maneiras. E nesses últimos dias, porém, Ele nos falou pelo Filho, a quem designou herdeiros de todas as coisas e por meio de quem também fez o universo. Então, a gente vê que Deus sempre falou por diversas maneiras. Deus atuou na história por diversas maneiras, mas Ele escolheu falar conosco nesses últimos dias, como o apóstolo Paulo, não o apóstolo Paulo, o autor aos Hebreus nos ensina, falou por meio do Filho. Então, se você tem alguma dúvida sobre como Deus fala contigo, como que Deus fala hoje, como que é a voz de Deus, leia a palavra, que a palavra aponta para o Filho, aponta para o Messias, aponta para Jesus, e é através dele que, com certeza, e eu não estou aqui excluindo as outras formas que Deus fala, tá? Deus fala de diversas formas, da forma que Ele quiser. Deus não está numa caixinha que a gente escolhe a forma que Ele vai agir. Deus é Deus. Mas só para a gente ter um pouco de cuidado com aquelas pessoas que não têm uma vida conforme a palavra diz que é uma vida correta, aquelas pessoas que toda hora dizem que Deus falou, aquele famoso eis que te digo, e você não vê na vida daquela pessoa traços de Jesus, você não vê
o filho refletido nas ações, nas palavras daquela pessoa, e aquela tá falando que aquela pessoa está falando um eis que te digo, Deus falou, cuidado, analisa sempre por base na palavra, porque com certeza, e Hebreus nos ensina isso, é por meio do Filho que Deus fala conosco, com certeza, certo, 100% de certeza, através da sua palavra. E a gente vai caminhando na lição. E por que a gente está falando sobre Deus falar, a forma que Deus fala? E a gente lembra que no Velho Testamento, os nossos pais, os profetas, por meio dos profetas, Deus falou de diversas formas. Que a gente vê aqui Deus convidando Jeremias a ir numa casa de um olheiro, né? Num ofício que era tão comum. E é interessante que existiam várias profissões já naquela época. Diversas profissões existiam já, e Deus escolheu de um artesão, né? De um olheiro, para que fosse possível dar uma lição a Jeremias e essa lição fosse passada para o povo de Israel. A revista provoca um pouco a gente, a nossa imaginação, e a gente pode fazer isso, até uma forma de gravar as histórias bíblicas. A gente pode imaginar que quando Deus falou, e aqui a gente não sabe como Deus falou, né? A palavra diz assim, palavra do Senhor que veio a Jeremias. A gente não sabe se foi sonho, se ele viu escrito em algum lugar, se ele se recordou, se alguém falou com ele. A gente não faz a mínima ideia como Deus falou, mas a gente vê que Deus falou com ele, vá, desce à casa do olheiro, vá. Ali na minha versão diz oficina do olheiro, e a nossa imaginação pode trazer a seguinte imagem, assim, Jeremias descendo, saindo da onde era a sua residência, indo para a oficina, para a casa do olheiro, pensando assim, pô, o que será que o meu Senhor, o que será que Deus vai querer me ensinar num lugar tão simples, num lugar tão comum, algo que eu vejo, que eu vivia, nasci, eu via vasos pela rua, eu conheço a profissão, eu vejo olheiros moldando vaso. O que será que o meu Deus quer falar comigo? E aqui eu vejo um ponto já interessante. Aqui a gente está no ponto 2, já falando da parábola em si, né, do olheiro. E numa pesquisa rápida que eu fiz, eu percebi o seguinte: a grande maioria das músicas que nós cantamos, que falam sobre a questão do olheiro, nós sermos os vasos e o olheiro nos moldar e fazer de nós um vaso novo, a grande maioria das músicas dizem para Deus nos quebrar de novo, pedindo para Deus nos quebrar e fazer um vaso novo. E o que nós vemos aqui no contexto de Jeremias, que não é bem assim. Não é bem assim. Não é Deus nos faz um vaso novo. Deus pode nos moldar como o olheiro faz com o vaso, com barro. Ele faz o que ele quiser de nós. Mas nós não vemos aqui, especialmente no versículo 4, Deus quebrando, ou o olheiro, aqui quando Jeremias estava vendo aquela cena, o olheiro quebrando, estragando de propósito, porque queria fazer isso com o vaso. Na minha versão, que é o Almeida 21, nós encontramos no versículo 4 o seguinte texto: como o vaso que o olheiro fazia do barro se estragou nas suas mãos, se estragou. Eu tomei o cuidado, e hoje em dia nós temos essa facilidade, graças aos aplicativos, de buscar em outras versões. Eu vi cerca de 8 a 9 versões diferentes da Almeida 21, vi outras Almeidas, vi a nova tradução na linguagem de hoje, vi a NVI, vi versão católica, eu vi várias versões da Bíblia para ver se em alguma dessas traduções nós encontrássemos, se fosse possível encontrar que o olheiro quebrou o vaso. E a gente não vê isso. O que a gente vê, inclusive, estudando aqui em Jeremias e vendo o contexto que o profeta estava vivendo. Nós já estudamos nas lições passadas que o objetivo de Deus com o povo de Israel era tornar Israel o povo dele, o povo próspero, o povo que seria exemplo para todas as nações, de que servir ao Deus verdadeiro seria o objetivo de qualquer
ser humano. E o que nós vemos desde que nós começamos a estudar Jeremias? Nós vemos que o povo de Israel, por conta de alguns reinados que vieram antes do rei Josias e depois também do rei Josias, que foi quando o profeta Jeremias foi chamado a atuar, que o povo de Israel se esqueceu de Deus. Começou a misturar religião com outras religiões, a adorar falsos ídolos, a se misturar no sentido de perder a essência daquilo que Deus queria para eles. Então, o que nós vemos é que o vaso se estragou. Não foi Deus que chegou e quebrou Israel, assim. Israel estava seguindo os planos de Deus, estava se arrependendo dos seus pecados. Israel estava buscando a Yahvé, aos seus mandamentos, e Deus falou: não, vou quebrar, está muito certinho, vou quebrar aqui, eles vão começar a adorar falsos ídolos. Não foi Deus que quebrou, não é o olheiro que quebra o vaso. O vaso se estraga, nós nos estragamos, e isso é tão claro de ver, assim, eu fico até surpreso de ter tantas canções, e a gente canta às vezes na igreja e canta em casa, e não para entender o que a gente está cantando, né? É tão claro, a gente vê no Gênesis, Deus não chegou para Adão e falou: olha, Adão, você pode comer de tudo aqui, mas não come daquela árvore do fruto do bem e do mal ali, do conhecimento do bem e do mal, mas, ó, não vai lá não, mas vai lá, né? Eu vou quebrar esse... Cara, quem quebrou desde o início a relação com Deus fomos nós que quebramos, e aqui não é diferente no contexto de Jeremias. Vamos lá, a gente está no capítulo 18, vamos ler a partir do versículo 13. Portanto, assim diz o Senhor: perguntai agora entre as nações quem ouviu tais coisas. Coisa absolutamente horrível fez a Virgem de Israel. Por acaso pode a neve do Líbano desaparecer dos penhascos rochosos? Podem se esgotar as águas frias que descem dos montes? Contudo, o meu povo se esqueceu de mim, queimando incenso a ídolos inúteis, que os fazem tropeçar nos seus caminhos e nas trilhas antigas, para que andem por atalhos que não são planos, para fazerem da sua terra uma desolação e um motivo constante de zombaria. Todo aquele que passar por ela ficará admirado e balançará a cabeça. Então, no contexto de Jeremias, no contexto bíblico, não é o olheiro que de propósito faz com que o vaso se quebre. Nós quebramos a cara quando a gente não escuta a palavra de Deus, quando a gente não escuta os profetas que Deus colocou na nossa vida, quando a gente não escuta o conselho do pastor, do líder da sua cela, uma palavra bíblica que o professor da IBD está te passando aqui. Quando a gente não ouve a palavra de Deus, a gente quebra a cara, e a gente vê aqui que não é a sua cara que quebra, o vaso se quebra. Então, cuidado quando cantar para Deus te quebrar de novo, porque na verdade quem quebrou a aliança, quem fez o erro, quem errou, não foi Deus, não foi o olheiro, não é o olheiro que quebra, o olheiro te dá a oportunidade dele te fazer novo. Aí sim, o olheiro, Deus, tem a capacidade, e essa é a palavra de esperança que o profeta deu e dá para a gente hoje. Deus é capaz de pegar o vaso quebrado, você que escolheu, e a gente vai ver um pouquinho mais para frente aqui, que no contexto de Jeremias, o tempo todo a gente está vendo nação, e eu vou ler alguns outros textos que dizem que não é só a nação que é o vaso, a nação não é um vaso único, você também é um vaso. A gente vê que Deus convida ao arrependimento, e esse arrependimento é o que faz com que esse vaso que se quebrou, que se estragou, seja moldado com um vaso novo por Deus. E é interessante, eu vou tentar ver algumas imagens de vasos quebrados e montados. A gente vai ver que o vaso, quando é montado por um ser humano novo, né? Um vaso novo montado por um ser humano, você vai ver que não fica perfeito. Tem algumas rachaduras ali que ainda aparecem, tem umas emendas que aparecem, mas o nosso olheiro, Deus, é capaz de fazer um vaso novo, 100% novo. E como eu estava falando aqui um pouco, eu acabei adiantando um pouco aquilo que a gente iria conversar,
Quando a gente lê aqui, e eu vou ler de novo alguns versículos, principalmente esses de esperança, de que o olheiro está pronto para refazer e Deus está pronto para refazer tudo novo, a gente vê aqui que a linguagem de Jeremias traz sempre o conceito de nação, porque Jeremias estava sendo levantado por Deus para pregar a nação de Israel que havia se corrompido, né? A mensagem de Jeremias não era especificamente para um indivíduo, um ser humano da nação de Israel, mas era para toda a nação, que a nação havia se corrompido. Então, a partir do 6, Deus diz assim: por acaso não poderei eu fazer de vós como fez este olheiro, ó casa de Israel, declara o Senhor. Como o vaso na mão do olheiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Versículo 8. Ele diz que se aquela nação se quebrar, se o vaso se quebrar, o 8 diz assim: e aquela nação contra a qual eu falar, se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que planejava fazer-lhe. E no 10 diz sobre a nação que estava seguindo tudo certinho, mas ela desviou, como foi Israel, né? Deus escolheu Israel como sua nação para ser uma grande potência e ela decidiu fazer o que era errado. O 10 diz assim: e essa nação fizeram mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que planejava fazer-lhe. Aqui a gente vê a nação. Aí você pode perguntar: pô, Eduardo, então quer dizer que para Deus me abençoar, para Deus me fazer novo, eu preciso esperar a Santa Teresa inteira com um vaso ser refeita, o Rio de Janeiro, o Brasil, então eu só vou conseguir ser feito novo depois que a nação... É isso que Jeremias está falando? Não, aqui o contexto de Jeremias era esse, porque ele estava pregando para a nação de Israel. Inclusive, ele era uma voz solitária ali pregando. Mas convido você a abrir lá em Isaías, nosso profeta Isaías, no capítulo 64, no versículo 8. Isaías 64, versículo 8 diz assim: mas agora tu és o nosso Pai, ó Senhor. Nós somos o barro, e tu és o nosso olheiro, e todos nós somos obra das tuas mãos. Ó Senhor, não te ires tanto, nem te lembres para sempre da maldade. Olha, nós te pedimos, todos nós somos o teu povo, todos nós. Então aqui a gente fica muito claro para a gente que cada indivíduo para Deus é um vaso e é também um objeto do olheiro. E eu convido agora a gente abrir lá em 2 Coríntios, a segunda carta de Paulo à igreja de Corinto, lá no capítulo 4, versículo 7. Eu vou ler a partir do 6, tá? 2 Coríntios, capítulo 4, a partir do 6. Porque Deus que disse: das trevas brilhará a luz. Foi Ele mesmo quem brilhou em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que o poder extraordinário seja de Deus e não nosso. Mais uma vez a figura do barro, que nós somos vaso e que nós temos um tesouro. E esse tesouro, fica claro que é de Cristo, é o Espírito Santo que habita em nós. O vaso de barro por si só não é nada, o máximo que a gente consegue fazer é se estragar. Quando Deus deu a oportunidade a Adão e Eva, e a humanidade ali representada, deles por si só tentarem se relacionar com Deus e fazerem suas escolhas, a gente viu que o vaso se quebrou. E a gente nasce com um vaso quebrado. E o que fica claro na Bíblia é que se não for a atuação do olheiro a nos chamar ao arrependimento, que a gente vê que o arrependimento aqui não brotou no coração de Israel, nem brotou no nosso coração por nós. O arrependimento, tanto de Israel quanto de nós, brotou por meio da movimentação de Deus em nos chamar em amor. Aquilo que eu já falei numa aula aqui, depois de muitos anos ouvindo aquela frase que o fulano, se não vier pela dor, se não vier pelo amor, vem pela dor. Refletindo com mais calma nessa frase, eu discordo. Eu acho que tenho certeza que é sempre pelo amor.
Agora, se o caminho vai ser doloroso ou não, esse caminho ao encontro do amor e a aceitação do amor de Deus é outra coisa, mas Deus nos chama sempre através do amor. E por que eu fiz questão de ler 2 Coríntios aqui e ver que o Paulo nos ensina que há um tesouro dentro desse vaso de barro, que ele continua esse conceito de vaso de barro e olheiro. Como nós já estudamos aqui na EBD, a gente teve uma revista para estudar a vida do apóstolo Paulo. Paulo é um grande exemplo de um vaso que se quebrou. Paulo tinha, desde que ele era jovem, um grande potencial para ser um vaso bonito, um vaso que, aprofundando o conhecimento na Torá, na palavra de Deus, na lei de Deus, aprofundar esse conhecimento e assim que ouvisse falar de Jesus, reconhecer o Messias e viver uma vida desde o início da vida dele pregando o Evangelho, servindo a Jesus. Mas Paulo é um grande exemplo de um vaso que se quebrou e se quebrou bonito, se quebrou de uma forma única, porque ele, estudando a palavra de Deus, estudando a Torá, estudando a lei de Deus, ele chegou à conclusão que aquele Jesus que os apóstolos pregavam era um grande falsário que estava querendo acabar com o judaísmo. Então ele decide perseguir a igreja. Paulo se quebra exatamente no momento que não entende Jesus. Ele passa a perseguir a igreja, ele aprisiona nossos irmãos, ele apedreja nossos irmãos, Paulo faz aquilo tudo que não deveria ter sido feito. E ele conhecia a Torá, ele conhecia a palavra de Deus. Paulo não era um cara ignorante na palavra, ele era um mestre da lei, ele era um fariseu. O fariseu era aquele cara que estudava muito a palavra de Deus, a lei de Deus. E até um determinado momento que Deus chega assim, cara, eu preciso reconstruir esse vaso, eu preciso fazer esse vaso novo, eu preciso chamar esse Paulo ao arrependimento. E o que Deus faz? Deus não quebra. O vaso de Paulo não é quebrado quando ele fica cego no caminho de Damasco e Jesus fala com ele. Não é nesse momento. Paulo se quebrou antes, o vaso estava quebrado. Entenda isso. O vaso de Paulo estava quebrado quando ele estava desobedecendo a palavra de Deus, quando ele estava andando em desobediência àquilo que Jesus tinha deixado para ele. Paulo estava perseguindo Jesus, era nesse momento que Paulo estava quebrado. Não foi Jesus que quebrou Paulo, quando cegou ele e perguntou por que ele estava perseguindo a ele. Jesus não o quebrou, Jesus catou os cacos de Paulo ali naquele momento, deu a oportunidade de Paulo se arrepender. Paulo se arrependeu e Paulo, como um vaso novo, se tornou o principal escritor do Novo Testamento. Ele que escreveu a maior parte dos livros do Novo Testamento e nos trouxe tantas palavras de encorajamento. E o que nós vemos aqui, a vida de Paulo, por mais que tenha sido atraído pelo amor de Jesus, ele entendeu de uma vez por todas aquilo que Cristo tinha feito por ele. A vida dele não foi fácil. A gente vê, até abrindo lá de novo em Coríntios, 2 Coríntios, lá no capítulo 4, a gente seguindo o texto que eu li, eu li o 6 e o 7, A partir do 8 ele diz assim: sofremos pressões de todos os lados, mas não estamos arrasados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Pois nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo mortal. Lá para o povo de Israel, na época de Jeremias, a forma que Deus estava moldando o vaso novo, a partir do momento que viesse o arrependimento do povo, esse alerta veio por meio de juízos. A gente viu, a gente estudou a Babilônia vindo com tudo. A gente vai ver um pouco mais para frente a forma com que a desobediência fez com que o povo de Israel sofresse muito.
o juízo de Deus que veio lá para Israel naquela época, e as aflições da vida que permeiam a nossa vida, mesmo nós estamos vivendo uma vida não perfeita, porque nós não conseguimos, nós seremos perfeitos, vamos melhorar, nós devemos buscar ser perfeitos, como aquele que nos chamou é perfeito, né? A gente aprende isso na Bíblia, mas a gente tem a consciência que nós não seremos perfeitos, aqui nós seremos perfeitos quando nós estivermos com o corpo glorificado, vivendo já na glória com Jesus. O que eu quero dizer é, as aflições da vida não servem para nos desanimar, como diz o apóstolo Paulo aqui aos Coríntios. Isso, as dificuldades da vida, servem para nos lembrar quão fracos somos, quão limitados somos e quão dependentes de Deus nós somos. O nosso vaso sempre vai se quebrar quando a gente esquecer a quem nós servimos, a quem nós devemos obedecer, e quando nós escolhermos os nossos caminhos sem consultar a Deus, vou fazer aquilo da minha vida o que eu quero, depois eu me viro com Deus, cara, o vaso vai se quebrar. E a reconstrução do vaso, a figura que a gente vê quando a gente pesquisa algum vídeo, e que provavelmente Jeremias viu, é do olheiro passando a mão, né, moldando o vaso, e aquela mão deslizando, né, com a mão úmida, deslizando no barro, moldando. Essa é a figura do olheiro. Agora, na vida humana, nem sempre a mão de Deus vai passar na nossa cabeça, assim, a vida vai ser como as crianças de hoje gostam aí, né, um unicórnio colorido. Não vai ser, né? A mão de Deus vai nos moldar, e a nossa vida não necessariamente vai ser uma vida de mão na cabeça. Pode ser a vida de Paulo foi uma vida muito dura. Provavelmente a sua vida é uma vida muito dura, mas a nossa esperança não está aqui. A nossa esperança, aquela recompensa que a gente espera receber, não é aqui, é lá na frente. E como diz também, salvo engano, o apóstolo Paulo mesmo diz que a leve e momentânea tribulação que a gente vive aqui não se compara à glória que há de nos ser revelada. É com essa palavra que eu queria concluir, que a gente sempre esteja bem consciente que o que faz o vaso quebrar não é o olheiro que vai chegar e te quebrar. Você se quebra a partir do momento que desobedece a Deus. Mas não se desespere ao ver os cacos, toda a sua vida destroçada, tua vida está de cabeça para baixo, você só vê tudo quebrado, você não consegue ver uma forma de ver aqueles cacos todos. Imagina, você está na sua casa, quebra um prato, você vai tentar montar, não vai conseguir. Você por si só não vai conseguir, não vai ficar bom. E se conseguir montar alguma coisa, não vai ser um prato novo, vai ser algo muito esquisito, vai ser um jarro esquisito. Deixa nas mãos do olheiro, arrependa-se do seu pecado, ouça o que Jeremias falava milênios atrás, o que Isaías falava milênios atrás, o que Paulo falou há séculos atrás, e o que a gente está estudando aqui hoje, que é atual. Arrependa-se do seu pecado, deixa o olheiro trabalhar, deixa ele te fazer novo. Ele é capaz de te fazer um vaso novo, e essa é a nossa esperança, e é essa palavra que eu queria deixar com você. Deus te abençoe.